Salve você antenado aqui no canal, bem-vindo ao MCV Play. Dá o play para ficar pertinho de todas as informações do Vasco. Olha só, hein? Vou te falar uma coisa para você, hein? Proposta na mesa nessa quarta-feira para ser analisada internamente. O jogador é muito importante, mas tem aí um desgaste com a torcida, né? Vamos falar bastante sobre esse caso, então você que está aí do outro lado não perca. Vamos falar também sobre GB, o atacante retorna ao Vasco após ser reprovado nos exames médicos em clube turco. Em que fase, hein, jogador? Que fase. Infelizmente, para o atleta é muito ruim, porque não tem espaço aqui no Vasco e a gente sabe muito bem disso, né? E claro, os valores também eram baixos, na minha opinião. A gente vai falar bastante sobre esse assunto e muito mais, porque o Vasco enfrenta o União Rondonópolis no Espírito Santo, em Cariacica. O presidente do União Rondonópolis falou, tá precisando de grana e vendeu sim, 700 mil reais. Foi basicamente o valor. Rapaziada, antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu já vou falando para você não dar mole. Corre aqui no primeiro comentário fixado o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete, no futsal e nossa parceira aqui no canal e quer te dar, para você que é vascaíno, 500 reais de bônus. É isso mesmo. Só isso, né? Só 500 reais de bônus. Só. Não dá mole, né? Pelo amor de Deus. Corre lá. Estrela Bet, ali ó, primeiro comentário fixado. Jogo legal, legalizada no Brasil, zero problema, tá conforme a lei, só que eu conto com a sua responsabilidade, tá? Não é uma forma de ficar milionário, nem de trabalhar, nada disso. É entretenimento e tem que ter muita responsabilidade. Fechou? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Proposta nas mãos do Vasco, proposta na mesa. Atacante retorna ao Vasco após ser reprovado em exames médicos. A credibilidade do Vasco no mercado vai cair? A gente vai falar bastante sobre vários assuntos. O Vasco contra o União Rondonópolis pela Copa do Brasil em Cariacica. E a gente vai também projetar o sábado contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca, que vai ser jogo decisivo, tá? E a torcida do Vasco mandou recado, hein? Vamos falar bastante sobre isso. Bom, primeiro quero comentar sobre João Vitor, né? Vamos trazer para vocês as atualizações do caso João Vitor, procurado pelo Cruzeiro, né? Pelo próprio Alexandre Matos, responsável pela contratação do jogador quando esteve aqui no Vasco, o senhor Alexandre Matos, né? Várias contratações superfaturadas, diga-se de passagem, e o jogador recebe aí, né, a ofensiva para contar, né, o Cruzeiro quer contar com o atleta, né? O Vasco observa de longe essa questão e enfatiza que o jogador é parte fundamental no atual elenco, não vem jogando nada, diga-se de passagem, né? A gente sabe que não tem performado e a gente observa valores que podem ser interessantes, mesmo que dentro de campo não seja. Óbvio, a gente observa que o João Vitor está em uma fase não muito simples com o torcedor vascaíno, discutiu com o torcedor lá em Saquarema, no jogo contra o Sampaio Corrêa, tem um clima meio hostil de alguns torcedores em prol do João Vitor, as redes sociais não perdoaram o zagueiro, né? A gente mesmo aqui criticou pra caramba a postura do atleta e a proposta chegou. O Cruzeiro fez uma proposta entre 5 a 6 milhões de euros pelo jogador, né? Tem uma variação ali diante de um cenário positivo em caso de desfecho. E claro, o Vasco, que ainda deve muita grana para o Benfica, né? 5 milhões e meio de euros pela transferência, mais 1 milhão de euros por conta de não ter caído para a Série B, era um dos gatilhos ali para que o valor aumentasse, né? Aquele velho gatilho que foi muito criticado pelo presidente Pedrinho, pelas administrações anteriores terem feito dessa forma. Se o Vasco não cair, tem mais 1 milhão de euros para o Vasco pagar aí pelo jogador. Então, uma dívida de cerca de 6,5 milhões de euros. O Vasco observa, né, ainda que não fez e não efetuou o pagamento, pagou cerca de 500 mil euros para o Benfica, observa também como um alívio diante de um cenário hostil financeiramente. Porém, dentro de campo, parece que o Fábio Carille não abre mão do zagueiro. O Vasco conta com Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Capasso, Maurício Lemos ainda que não estreou, e a gente critica toda essa questão, né? O jogador Vasco precisa de um zagueiro, já estamos em meados de fevereiro praticamente, e nada
do que a gente mais precisava ainda em campo, né? A gente observa esse desfecho que não é nem um pouco positivo para o Vasco no início da temporada, essa demora pelo Maurício Lemos. Mas, observando esse cenário, para o Vasco é ruim se desfazer do Cruzeiro por 2 motivos. O primeiro, a gente está muito próximo do fechamento da janela de transferências, que é dia 28 de fevereiro. O segundo é que o jogador é titular absoluto. E eu coloco mais um ponto, tá? Que é a dificuldade do Vasco no mercado. Não vai conseguir, não conseguiu ano passado, vai ter muita dificuldade, porque essa diretoria ela se caracteriza com uma questão particular, dificuldade em contratações, independente de grana ou não, né? Eu acho que o Vasco tem uma dificuldade absurda em ir ao mercado. Então, eu acho que são pontos, né, que podem fazer o João Vitor permanecer diante de um cenário de proximidade com o fechamento da janela. A gente vai, claro, analisar todas essas questões. O jogador, sim, ficou balançado, o Cruzeiro fez investimentos absurdos, a gente vem falando em nossos vídeos, em nossas lives, que esse é um atrativo, né? Você ter vários jogadores ou ter um bom elenco faz com que os outros queiram jogar ali, e é o caso do João Vitor, que vê os investimentos em um projeto para o Cruzeiro mais ambicioso e balançou o atleta, né? Situação que pode ter um desfecho a qualquer momento. Mas antes da gente começar, pega a visão. Tá vendo essa minha camisa do Vasco aqui? Você quer ter uma dessa? Corre lá na www.bezutesportes.com.br, use o código VASCO5 e não perca, adquira logo a sua, entrega garantida, tudo certinho, não perca, corre lá, vai acabar e você vai ficar sem e depois não venha me perguntar como eu tenho essa camisa. bezutesportes.com.br, para facilitar o seu lado, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Fechou? Não perca, hein? Bom, falando um pouco sobre João Vitor, vamos falar sobre outra negociação. GB, o atleta retorna ao Vasco após ser reprovado nos exames médicos, né? Provavelmente terá que passar por uma cirurgia e eu vou trazer aqui uma informação para vocês, tá? No Vasco em si, né, a administração do futebol passa muito pelo Felipe, né? O Felipe tem uma autonomia muito grande no futebol do Vasco. E essa questão envolvendo a base, eu vejo que existe um desfecho negativo. Eu observo que o Felipe tem ali uma falta de cuidado com a base do Vasco, principalmente se a gente for olhar para 2 ex-jogadores, né, Pedrinho e Felipe, que foram criados na base. Eu acho que tinha que ter um carinho a mais. No ano passado, né, o JP se lesionou contra o Criciúma e meses depois, no jogo contra o Botafogo, estávamos no Newton Santos, o Vasco anunciou uma cirurgia para o atleta. Tipo assim, que falta de cuidado é esse, né? E no caso do GB talvez não seja diferente, porque o atleta precisa fazer uma cirurgia, não fez, foi para ser vendido e foi detectada uma lesão que precisa de um procedimento cirúrgico lá na Turquia, pô. Então, esse cuidado com a base é um absurdo, né? A gente vem observando que a nossa maior força, de onde a gente tira a nossa renda, é de onde os clubes do Brasil vêm fazendo suas fortunas, né? O Palmeiras, que vendeu aí o Endrick, o Estevão, o Luigi, fazendo aí bilhão, cara. E a gente precisa tratar melhor a base, dar mais minutagem. Eu prefiro muito mais o JP em campo do que o Maxime. Eu prefiro muito mais na lista de relacionados um outro jogador da base do que o Souza, o Jean Davi. É muito melhor dar oportunidade para a base, porque a base é o que gera renda, é o que vende, é o seu ativo. É quem tem realmente a identificação, que morou, que viveu ali. Então, precisamos urgente, senhor Felipe e senhor Pedrinho, olhar para a base, dar mais minutagem para os garotos. Eu já vou falando em senhor Fábio Carilli. O Rafael Paiva, quando o Vasco estava numa fase ruim igual a sua, ele foi lá na base, trouxe o JP, o Estrela, os garotos e deu a volta por cima. Então, não aposte em porcaria mais. Deixa as porcarias para lá, independente se a diretoria força ou não que as porcarias estejam na lista de relacionados. Porque no final, quem vai ser demitido é o senhor Fábio Carilli. É o senhor, vai cair no seu colo. Então, abre o olho. Bom, o Vasco joga contra o União Rondonópolis de Mato Grosso em Cariacica e a gente observa, né, o presidente do União Rondonópolis falando sobre a necessidade dessa grana de R$700 mil, o valor que foi vendido esse jogo da Copa do Brasil. Para mim é ótimo, né? Para o Vasco é muito bom. Jogar naquele estádio do União Rondonópolis seria complicado, seria um fato bem complicado e o Vasco agora clareia, fica bem mais tranquilo, né, acerca dessa questão da Copa do Brasil, que eu já estava preocupado por conta da baixa performance dessa equipe. Rapaziada, queria agradecer a sua presença, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.